E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da dilatação térmica dos líquidos. Para fazer isso, imagine a seguinte situação. Considere um líquido cujo coeficiente de dilatação volumétrica vale γL, ocupando o volume V0 no interior de um recipiente na temperatura T0. A partir daí, eu vou aquecer esse sistema, eu vou aquecer esse conjunto até a temperatura T. Ao realizar o aquecimento, não só o líquido dilata, mas também o recipiente que o contém. E a diferença entre a dilatação térmica do líquido e a dilatação térmica do recipiente é chamada de dilatação aparente. Para obtê-la, basta seguir o seguinte procedimento. Primeiro, você calcula o volume final adquirido pelo líquido, ou seja, primeiro você calcula a dilatação real do líquido. Na sequência, você calcula a dilatação volumétrica do recipiente para determinar o volume final adquirido por ele. A partir daí, basta subtrair os dois resultados. Então vamos seguir esse passo a passo. Inicialmente, eu vou calcular o volume final do líquido, representado por VL. Ele é dado por V0, que multiplica 1 mais gama líquido, vezes a variação de temperatura. A partir de agora, eu vou calcular o volume final adquirido pelo recipiente. O volume final do recipiente é igual ao volume inicial. Perceba que eu estou considerando o volume inicial como sendo V0 para obter a dilatação aparente a partir daí, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, dado por 3 vezes o coeficiente de dilatação térmica linear, vezes a variação de temperatura. Muito bem? A dilatação aparente, representada por ΔV aparente, é dada pelo volume do líquido menos o volume do recipiente. Sendo assim, a gente obtém que ΔV aparente é igual. Então nós temos essa expressão menos essa expressão. Eu já vou colocar V0 em evidência. Portanto, V0 que vai multiplicar 1 mais gama líquido vezes ΔT, menos este termo. O sinal de menos, o menos 1, está fazendo a distributiva. Portanto, menos 1 menos o gama do recipiente vezes ΔT. Logo, ΔV aparente fica dado por... Então, nós temos V0 que multiplica 1 menos 1, 0. Portanto, aqui aparece o gama do líquido menos o gama do recipiente vezes ΔT. Logo, eu posso escrever que a dilatação aparente representada por ΔV aparente é dada por... Então, nós temos V0 que multiplica... Observe o quadro atentamente. Gama aparente vezes ΔT, em que gama aparente é dado pelo coeficiente de dilatação volumétrica do líquido menos o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente. Muito bem. Observe no quadro o resultado obtido e o pequeno cálculo realizado até aqui. Analisando essa expressão, vemos que o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido é maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, de forma que, se o líquido preencher completamente todo o volume do recipiente na temperatura T0, ao aquecermos esse conjunto, ao aquecermos o sistema, uma parte do volume do líquido vai transbordar. E para determinar o volume que transbordou, ou seja, ΔV aparente, basta recorrer simplesmente a essa expressão.
Muito bem. Vamos agora analisar como a massa específica de um líquido, de um fluido, varia com a temperatura. Para fazer isso, vamos imaginar a seguinte situação. Considere que eu tenho um líquido qualquer ocupando um volume V0 na temperatura T0. A partir daqui, eu aqueço esse líquido até a temperatura T, de forma que ele passa a ocupar um volume V. Analisando essa expressão, é fácil compreender que a massa do líquido, a massa do fluido, permanece constante durante o aquecimento. A partir de tais considerações, eu posso escrever que a massa específica do fluido na temperatura T é igual à massa, uma constante durante o aquecimento, sobre o volume final V. Logo, a massa específica do líquido fica dada por mzinho sobre o volume final. O volume final é dado pelo volume inicial, que multiplica 1 mais gama líquido vezes ΔT. Muito bem. Agora, observe essa razão. A massa dividida pelo volume inicial corresponde à massa específica inicial. Portanto, aqui nós temos ρ0 e aqui simplesmente ρ. Logo, eu posso escrever que a massa específica do fluido na temperatura T é igual a m sobre V0, ou seja, a massa específica do fluido na temperatura T0 sobre 1 mais gama líquido vezes a variação de temperatura. Muito bem. Observe, analisando essa expressão, que à medida que a temperatura aumenta, a massa específica do fluido diminui, pois nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. No entanto, o mesmo não ocorre para a água. Para analisarmos esse comportamento da água, esse comportamento anômalo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe o quadro. Vamos começar analisando como a massa específica da água varia com a temperatura T. Analisando o gráfico, vemos que o comportamento anômalo da água aparece no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, pois se você diminuir a temperatura da água de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, sua massa específica também diminui, ao contrário do que ocorre com a maioria dos líquidos, conforme vimos há pouco. Perceba que o comportamento da água só se normaliza acima de 4 graus Celsius, pois se você aumenta a temperatura dela a partir de 4 graus Celsius, sua massa específica diminui, assim como ocorre para a maioria dos líquidos. Agora, a massa específica ρ e o volume V da água são grandezas inversamente proporcionais. Consequentemente, na região em que ρ aumenta com a temperatura T, o volume diminui. E na região em que ρ diminui com a temperatura T, o volume aumenta. Logo, a partir dessa análise, você consegue descrever completamente como a massa específica da água varia com a temperatura T e como o volume da água varia com a temperatura T. Esse comportamento diferenciado da água é fundamental para a manutenção da vida marinha. Observe o quadro mais uma vez. Vamos imaginar uma região que tenha um lago. Nas proximidades da superfície, a temperatura está diminuindo até atingir 4 graus Celsius. Ora, se a temperatura diminui até atingir 4 graus Celsius nessa região, a massa específica da água aumenta, atingindo o valor máximo justamente quando T vale 4 graus Celsius. Consequentemente, o volume de água na superfície se torna mais denso em relação aos volumes inferiores. Consequentemente,
Nesta situação, você vai observar um movimento dessas massas de água devido a essa diferença de densidade. Muito bem? Agora, vamos admitir que a temperatura continua diminuindo. Agora, ela diminui de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, região em que ocorre o comportamento anômalo da água. Neste caso, nessa diminuição de temperatura, a massa específica da água diminui. Consequentemente, o volume de água que subiu na situação anterior vai permanecer na superfície, pois agora esse volume de água é menos denso em relação aos volumes inferiores. Consequentemente, esse volume de água congela primeiro. E como o gelo possui massa específica menor que a da água, ele flutua, além do fato do gelo ser um péssimo condutor de energia, o que preserva a temperatura da água na região inferior em torno de 4 graus Celsius, preservando a vida marinha na região em questão, até porque os animais e plantas não suportariam o congelamento total do lago na região. O fato do gelo flutuar na água líquida pode ser verificado facilmente em nosso cotidiano quando você enche completamente uma garrafa com água e a fecha firmemente. Quando a água congela, a garrafa estufa, podendo até estourar. Isso significa que a mesma massa mzinho acaba ocupando um volume maior no estado sólido. Como a massa específica e o volume são grandezas inversamente proporcionais, se o volume ocupado pela água no estado sólido é maior, a massa específica do gelo é menor, justificando o fato dele flutuar na água líquida. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.